Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Nós estamos inaugurando o som novo hoje. Foi importado umas caixas aqui. Tá ouvindo melhor aí ou não? Eu tenho que melhorar o sermão, né? O som, né? Tinha um personagem feito por Chico Anísio, chamado Justo Veríssimo. Quem lembra disso? E qual era o lema dele? Eu não gosto de pobre. Ele odeia pobre. Mas o nosso Deus é diferente. O Deus nosso, Ele ama os pobres. E Ele quer que nós amemos os pobres. E eu quero hoje, eu estou estudando esse assunto, sobre a teologia bíblica sobre a pobreza. Porque esse assunto, ele vem para nós desvirtuado. Ou vem através da teologia da prosperidade, ou vem através da teologia da libertação, que é uma mistura de ideologia com o ensino da Bíblia. Mas eu quero trabalhar esse assunto, e se Deus quiser, vou escrever sobre esse assunto, e eu quero convidá-lo nessa manhã a meditar Deuteronômio, capítulo 15, versos de 7 a 11. Diz aí, leis a favor dos pobres. Diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhes darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Vamos ver juntos, versículo 11, o que diz? Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o necessitado, para o pobre da terra. Boa notícia, nunca deixará de existir o quê? Pobre. Então, se você não gosta de pobre, você vai passar raiva até morrer. O que é, na Bíblia, a definição de pobre? Porque esse assunto não pode ser discutido economicamente, porque pobre no Brasil é diferente de ser pobre na Suíça. A Bíblia diz que pobre é toda aquela pessoa que não tem as suas necessidades básicas atendidas. Vamos ler, por favor, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Dá uma olhadinha lá, eu queria que você lesse comigo esse versículo. 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos ver 7 e 8. Vamos lá? Juntos? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Se você está comendo, se você está vestindo, se você está morando, você está pagando sua conta de água e de luz, se você tem as suas necessidades básicas, você deve viver o quê? Satisfeito.
satisfeito. Mas em segundo lugar, além de entender o conceito do que é ser pobre, será que existe o falso discurso de pobre no nosso meio ou não? Abra a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12. A partir do versículo 4, depois que Maria ungiu Jesus, versículo 4, 5 e 6. Vamos ler juntos? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava que nela se... Então tem muita gente que faz o discurso de pobre. Temos que dar aos pobres, temos que ajudar os pobres. Outro dia um gaiato mandou uma mensagem para mim: Pastor Ivaldo, comprando casa no Alto de Pinheiros e não cuidando dos pobres. Eu não respondi não. Certo? Então preste atenção que não é só no discurso religioso, é no discurso político, é no discurso publicitário. O sujeito, ele faz generosidade para o pobre para ganhar um selo de empresa social. A Bíblia é diferente. A Bíblia diz: o que a tua mão direita fizer, que a esquerda não veja. Não faça publicidade. Mas vamos para o texto. Vamos para o texto de Deuteronômio, que aqui tem alguns princípios que eu queria destacar para vocês. Deus, Ele sabe que enquanto houver o pecado no mundo, nenhum sistema econômico, social pode resolver o problema da pobreza. Se não houvesse o pecado, tanto o capitalismo como o comunismo funcionaria muito bem. Se não houvesse o pecado. Ele mesmo, sabendo disso, estabelece leis dentro da teocracia de Israel para cuidar do pobre. Ele criou um ano chamado o Ano da Remissão, o Ano do Jubileu. Depois de 49 anos, 7 vezes 7, 49, vinha o Ano do Jubileu. Nesse Ano do Jubileu, todas as dívidas seriam o quê? Perdoadas. Todas aquelas propriedades seriam devolvidas se estivessem empenhadas. Então ele zeraria novamente o problema da dívida e da desigualdade. Não funcionou. Porque os judeus são donos dos bancos. Funcionou ou não funcionou? E aí é muito interessante a gente observar isso, porque nós temos dois sistemas econômicos que funcionam no mundo hoje, o mais conhecido, que é chamado capitalismo e socialismo. No capitalismo é o livre mercado, onde o próprio mercado estabelece as leis entre produção e consumo. O outro é o socialismo, onde existe o mercado, mas ele é controlado pelo Estado, através de leis, que regulamentam o mercado. E nenhum desses dois sistemas consegue resolver o problema da pobreza, porque o capitalismo pode se tornar selvagem e o socialismo também pode se tornar uma coisa que, como diz o pensador, ele diz, no sistema capitalista, muitos são ricos e poucos pobres podem se tornar ricos. No sistema socialista, poucos são ricos, muitos são pobres, e esses muitos que são pobres nunca vão sair da pobreza. Mas vamos lá.
que não é aula de economia, né? Porque eu também não sou economista. Mas vamos lá. Primeira coisa, veja no versículo 7, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás mãos para teu irmão pobre. Primeira coisa, Deus está enfatizando aqui na tua terra que o Senhor teu Deus te dá. Primeiro princípio para a gente estudar a pobreza é que Deus é dono de tudo. Nós apenas somos o quê? Mordomos. Volta um pouquinho aí, Deuteronômio capítulo 8. Versículo 17. Deuteronômio 8, 17 diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá o quê? Força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que eu, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Não existe outra forma de você adquirir riqueza, segundo a Bíblia, se não for através do trabalho. Tá certo? Por isso que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo. Então preste atenção. Tem muito pobre que continua pobre porque é preguiçoso. É só você ler Provérbios, eu não vou explorar esse assunto aqui. Tem muito pobre que continua pobre porque fica esperando só o auxílio do governo, as políticas públicas sociais. Mas Deus nos deu o trabalho para que nós possamos ganhar honestamente o nosso sustento. Veja, por favor, lá em Efésios, por favor, dá um pulinho lá em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Antes de ser crente, você era ladrão. Agora o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Aquele que furtava, não. Antes o quê? Trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então você tem que trabalhar para atender as suas necessidades e também para acudir o necessitado. O necessitado, o pobre, é aquele que não tem as suas necessidades básicas atendidas. Se você trabalhar, se Deus é dono de tudo, Eclesiastes diz que Deus faz o pobre e faz o rico. Deus abençoa. Porque o trabalho foi criado antes do pecado. E todos aqueles que trabalham honestamente, seriamente, justamente, é abençoado por Deus. Segunda lição que eu aprendo nessa lei a favor dos pobres é que cada pessoa, eu e você, nós somos responsabilizados por Deus para ajudar o pobre. Você não é culpado pela pobreza, mas você é ordenado a ajudar o pobre. E isso aqui é um ponto muito importante que eu queria destacar. E eu quero apresentar algumas razões bíblicas, porque diz aqui no texto que eu preciso amolecer o meu coração e abrir o que? A minha mão. E aí eu queria destacar alguns pontos que eu acho que são sumamente importantes para nós sobre esse assunto. Porque se eu fizer como mandamento, eu tenho que ajudar o próximo, teria que ter coração.
Vamos para Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Jesus vai nos ensinar. Lucas capítulo 10. A partir do versículo 25. Perguntaram para Jesus, qual é o resumo da lei? Ele diz o quê? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a si mesmo. E aí eu pergunto, mas como é isso? Aí Jesus vai contar o que é a parábola do bom samaritano. Significa que a maior expressão de amor a Deus e amor ao próximo é quando eu faço o bem pelo necessitado. Dá um pulinho lá, em 1 João. 1 João 3, versículo 17, diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o que? O seu coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então a grande motivação que eu e você temos biblicamente não é uma política social de pobreza. Eu tenho que ajudar o pobre, o necessitado, porque eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu devo amar também o meu próximo. E quem é o meu próximo? É toda aquela pessoa que necessita de mim. Esse é meu próximo. Não está falando aqui se é crente, se não é crente, se é... Aí você diz, mas pastor, eu vou quebrar desse jeito. Quebra não. Porque você vai ajudar conforme a sua o quê? Prosperidade. Veja, Paulo pega pesado aqui, 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu gosto aqui, porque diz, distribua os meus bens. Porque tem gente que gosta de distribuir o bem dos outros. É discurso de pobre para o outro. Para o Estado, para o governo, né? Para as ONGs. Não, está falando dos meus bens. A grande motivação que eu tenho para doar, para ajudar, é o amor. Mas vamos lá. O texto de Deuteronômio nos ensina que Deus é dono de tudo. O texto de Deuteronômio nos ensina que eu tenho que ajudar o meu irmão com a motivação correta, de coração. E que eu tenho que fazer isso, veja no versículo 10, livremente. Livremente. E, está claro no texto, que isso não é uma opção, mas há uma promessa de Deus aqui. Lê comigo o versículo 10. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu, quando lhe deres. Por isso, te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra, e em tudo que... Então aqui tem uma promessa de Deus para aquele que ajuda pobre. Você quer ser abençoado por Deus? Ajuda pobre. Vamos ver isso? Vamos pegar 3 versículos de Provérbios. Provérbios, capítulo 19. Provérbios 19, versículo 17. Diz o que lá?
Vem comigo aí. Você quer fazer uma boa aplicação? Ajuda pobre. Aqui, quanto mais a gente fura poço, distribui cesta, mas nós somos abençoados. O que diz aí? Quem se compadece do pobre, ao Senhor, e este lhe paga o seu benefício. Veja, por favor, 22:9. O que diz aí? 22:9. O que diz? O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Sempre do seu. Eu fico pensando, meus amados irmãos, Deus diz assim, que enquanto o mundo existir, existirá pobre. E aí, se você olhar pelo lado negativo, você fica triste. Mas se você olhar pelo lado positivo, o pobre existe para gerar o que no meu coração? Amor e generosidade. Então, se eu ajudo as pessoas, se eu abençoo a vida das pessoas, eu sou abençoado por Deus. Veja o texto de Provérbios 28. Provérbios 28, versículo 27. O que diz aí? O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de... Você sabia que o pior pobre é aquele que só tem dinheiro? Se você só tem dinheiro, se você só tem bens materiais, se você não tem amigos, se você não é generoso, se você não compartilha daquilo que Deus tem dado para você, você é um infeliz. Um infeliz. Mas eu queria destacar outro ponto, tirando lá de Deuteronômio, capítulo 15. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno. Livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Quando você vai estudar os textos, o sermão escatológico de Jesus, Mateus capítulo 24, 25, dá um pulinho lá. Você vai descobrir que Jesus vai nos ensinar, Mateus capítulo 24, versículo 7, que até a sua vinda diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Fomes e terremotos. Mas ainda não é o fim. Mas veja, no capítulo 25, que esse negócio de ajudar pobre está no checklist do juízo final, para você entrar no céu. É sério. Mateus capítulo 25, no grande julgamento. O grande julgamento. Então, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou tu nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e te fomos visitar? Versículo 40, lê comigo. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Já pensou nisso? E você vai observar
que aqui atender à necessidade do pobre. Existe a ação e existe a omissão. Uma das provas que eu e você somos convertidos, nascemos de novo, é se nós temos um coração generoso para aqueles que estão o quê? Necessitados. Isso é tão sério que Tiago, dá um pulinho lá em Tiago, por favor. Ele vai colocar isso de uma forma tão clara. Ele vai mostrar para a gente que há 3 testes para saber se você é crente mesmo. Primeiro, através da sua conversa. Então, quem não controla a língua, tem que pensar nisso aí. Veja lá, Tiago 1, 26 e 27. Vamos ler juntos? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é? A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, conversa, compaixão e santificação. São as 3 evidências. E aqui eu queria desafiar você, né? E desafiar principalmente os crentes que têm um discurso assim muito incisivo. Temos que ajudar o pobre. Vamos ajudar. Você vai dar quanto? Cada real que você põe 1. Amemos não de palavra. Tiago diz também, o irmão chega, necessitado, você faz uma oração e diz, Deus te abençoe. Não, não é assim. Nós temos que cuidar uns dos outros. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ser generosos. Tá bom? Vamos ficar de pé. Vamos cantar o último hino. Vamos consagrar a Deus os dízimos e as ofertas. Porque enquanto a igreja não for arrebatada, temos que pagar a conta.